Oi, gente, a paz do Senhor. Tia Gi falando e hoje nós viemos com mais uma ideia de um culto kids. Você também foi escolhido para uma grande obra, para fazer a diferença na sua geração. Este é o tema do nosso próximo culto Kids aqui na nossa congregação. E esta ideia deste culto não foi minha. Eu fui ministrar num culto desse da minha amiga Dani e eu fiquei apaixonada por esta ideia e com a permissão dela, eu estou trazendo isso para a nossa congregação, para as nossas crianças aqui também. Como que funciona esta ideia? Eu fiz o convitinho, coloquei no grupo da igreja, nas mídias, convidando as crianças e eles terão que ir fantasiados, caracterizados com o personagem bíblico que mais chama a atenção deles, o preferido deles. E aí eu coloquei algumas ideias que as mães podem estar fazendo estas fantasias. Eu dei a ideia de TNT, mantas, né, aquelas mantas, cachecóis para fazer. E eu tô muito animada, porque tem bastante mães já respondendo, pedindo as ideias das fantasias, e eu creio que será uma bênção. Como que irá funcionar? As crianças vão chegar lindos e eu vou ir fantasiada também. Eu vou ir vestida de Ana. É a minha personagem bíblica preferida, porque a minha história também foi bem parecida com a história de Ana. E eu vou ministrar para as crianças sobre alguns personagens que marcaram a história da Bíblia, algumas crianças. Eu vou falar de Miriam, que com a sua coragem salvou o irmãozinho Moisés. Eu também irei falar de Samuel, filho de Ana, que tão pequeno ouviu a voz de Deus e a partir dali ele teve intimidade com Deus. Ele foi profeta. Depois eu irei falar também de outra criança que marcou a história, do rei Josias, que com apenas 8 anos ele começou a reinar. E a palavra do Senhor diz que não houve outro rei tão bondoso quanto Josias. Sabe por quê? Ele, mesmo tão jovem, tão pequeno, ele obedeceu a palavra do Senhor e ele fez de acordo com a vontade de Deus. Outra criança também que marcou foi um menino, aquele menino que ajudou a alimentar aquela multidão, que através da sua lancheira houve aquele grande milagre. Aquele menino, depois daquele dia que ele viu o que Jesus fez, nunca mais ele foi o mesmo. Sim, porque ele tinha um testemunho para contar. Antes, nele não tinha escrito ainda a história dele, mas depois que ele presenciou o milagre de Jesus, ele pôde sair e dizer: ei, eu encontrei Jesus. Ele fez um milagre com o que eu tinha na mão. E aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha fé. Ele acreditava em Jesus. Ele estava ali no culto, ouvindo o Senhor Jesus ministrar. Tão bom as nossas crianças estarem na igreja ouvindo a voz do Senhor. Outra criança que marcou a sua geração foi aquela escrava que falou para a sua senhora que havia um jeito do seu senhor de Naamã receber a cura daquela lepra. E através das palavras daquela menina, do conhecimento que ela tinha sobre Deus Criador, aquela casa nunca mais foi a mesma. Houve uma grande história, um grande testemunho no lar dos seus senhores. Naamã foi curado de uma lepra. E eu quero ministrar para as crianças que elas também podem fazer a diferença na geração delas. Elas também podem criar uma história de milagre. E esta história pode ser escrita agora. Eles precisam ter coragem de Miriam, ter a fé daquele menino dos 5 pães e 2 cestinhos. Eles precisam se espelhar nesses personagens, sim. Mas o mesmo Deus que escreveu a história destes personagens também irá escrever a história nossa, a história de vocês, crianças. De repente, hoje, o coraçãozinho de vocês veio meio tristinho, desanimado. De repente, vocês acham que para a história de vocês não vai ter algo surpreendente, que vocês serão mais um entre essa multidão, que vocês serão
crianças normais, depois vão crescer, se tornar adultos. Não, hoje o nosso Deus mandou eu vir aqui para dizer que a história da sua vida pode ser mudada. O Senhor Jesus escreveu uma nova história para vocês. Nós precisamos aceitar e confiar neste Deus que tem o poder de fazer grandes coisas nas nossas vidas, e nós seremos profetas desta geração. O versículo que eu irei usar está em Jeremias, no 1º capítulo e no versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, agora o 5, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Aqui é quando Deus chamou o profeta Jeremias. Esta palavra aqui é riquíssima também. Você pode estar usando somente esta palavra e falando do chamado de Jeremias. Também que se enquadra muito bem neste tema. Ou você pode estar fazendo um projeto e cada semana levar um dos personagens bíblicos, destes personagens. Você pode estar contando a história mais detalhada, um por um. Por que eu vou fazer todas no mesmo dia neste culto? Porque estas histórias eu já trabalhei com as crianças em outubro, na Semana da Criança. E agora, neste culto, nós vamos falar rapidamente sobre todos estes personagens. Aqui também eu quero deixar outra dica para vocês, que é sobre, eu venho falando, né, sobre os recursos multiusos. Estes recursos aqui também, das crianças da Bíblia, você pode estar usando em outros temas, em outras ministrações, tá bem? E como não poderia deixar, eu gosto de usar bastante este convite aqui. No final, eu vou convidar eles para ser amigos de Jesus, para aceitar Jesus. E vamos fazer uma oração, nós vamos entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus. E as crianças vão declarar que a vida deles é do Senhor Jesus. Eles vão declarar que eles farão a diferença nesta geração. Eles vão declarar que o Senhor Jesus escolheu eles para pregar a palavra, para levar cura, libertação, transformação para os lares, para as famílias deles. Por que eu faço o apelo? Todos os meus cultos, as crianças aceitam Jesus. Como eu falei para vocês, a maioria das minhas crianças, os pais ainda não são crentes, e eles estão conhecendo Jesus através dos cultos kids, das nossas EBDs, e muitos deles, os pais, né, são de outras religiões, e algumas das nossas crianças, eles também frequentam a centros espíritas. Então, nós precisamos semear Jesus no coração deles. Nós precisamos sempre fazer o apelo, falar de Jesus. Esta é a minha realidade. Mas, se você tem outra realidade, você não faça, né, o apelo. Mas eu estou falando para o pessoal que faz evangelismo, o pessoal que trabalha nesse projeto, né, de resgatar crianças que os pais ainda não são crentes, da comunidade, e levar para elas conhecer Jesus. Depois do culto, nós vamos fazer um desfile com as fantasias. Cada um vai ter um tempo para falar o porquê que escolheu, de quem eles estão vestidos. Eu também vou levar alguns tecidos, vou levar algumas mantas, alguns panos, para aquelas crianças que vão ir sem fantasia, chegar lá, se eles quiserem, eles irão se fantasiar. Espero que vocês tenham gostado desta ideia. E no final terá um delicioso lanche e as crianças irão participar e será uma bênção. Não deixe de falar sobre o ministério que Deus tem na vida das suas crianças. Quanto mais cedo eles exercerem este ministério, mais cedo as crianças vão dar frutos. Mais cedo essas crianças vão trazer os amiguinhos, vão trazer a família. E quando nós ver, as nossas crianças estarão no trabalho missionário junto conosco. Aleluia! Isso enche o meu coração. Transborda o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque quando nós vimos crianças rendidas aos pés do Senhor Jesus, quando nós vimos crianças chorando e reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, todas as dificuldades, todos os processos que nós passamos são nada. Tudo isso é nada, nada comparado com a mudança que nós faremos nesta geração. Acredite,
que você vai transformar a vida das suas crianças quando você semear Jesus no coração delas. Porque nós já fizemos curso, nós já falamos sobre isso na casa, sabe? Nesta casa aqui, onde Jesus entra. Nada fica igual, minha querida. Não fica mais nada do mesmo jeito. Todas as casas que Jesus entrou, que estão descritas na Bíblia, algo diferente aconteceu. Todas essas crianças aqui, quando elas obedeceram à voz do Senhor, quando elas aceitaram Jesus, quando elas reconheceram que Ele faz milagres, a vida delas também não ficou mais a mesma. E a história delas é conhecida de geração em geração. Miriam, a história dessa menina tem mais de 2000 anos. E a história desta escrava também, a história do rei Josias, todas essas histórias nós vamos contando, nós vamos falando delas, e através delas o Espírito Santo, ele convence as pessoas que Jesus é a solução, que Jesus é o caminho, é o único Salvador. Eu desafio você a mudar as suas aulas, a levar o Espírito Santo para os seus cultos infantis, para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério. E nada mais será igual. Quando Jesus entra, tudo se transforma. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. E faça um culto Kids. Você é escolhido para transformar esta geração. Um abraço da Tia Gi.